Nunca foi elaborado nenhum método para controlar a manifestação política da sede de poder. Como o poder, por sua própria essência, é indefinitivamente expansivo, não pode ser detido senão pela colisão com outro poder. Daí que qualquer sociedade que valorize a liberdade no sentido da governança por jurisprudência em vez de interesses de classe ou decreto pessoal deve garantir que o poder de seus governantes seja dividido. Aldous Huxley. Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. Lembra que um vídeo anterior que eu comentei sobre Paulo Freire, eu iria trazer mais assuntos de Paulo Freire aqui? Beleza, esse assunto a gente vai falar sobre Paulo Freire e a leitura. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, já ativa o sininho das notificações, deixa um comentário aí para movimentar o algoritmo e a gente chegar aos 1000 inscritos. Esse ano vai, hein? Esse ano vai. Ora, o que acontece? Paulo Freire ele foi um alfabetizador. Ele teve um método de alfabetização de alunos, que ele foi fazer um teste numa cidade lá em Angicos, Rio Grande do Norte. Era a cidade mais pobre do Brasil na época, em 1964. Na verdade foi em 1963, né? Na transição de 63 para 64. E ele promoveu um método de alfabetização, que não é o método original dele, tá? É muito difícil a gente dizer que existem métodos originais, já que a gente sempre tem influências de outros autores, ainda mais Paulo Freire, que era um leitor assíduo, lia muito. Então é evidente que a sua metodologia didática, poderia dizer assim, teve influências de outros pensadores. Mas enfim, ele é conhecido mundialmente por alfabetização de adultos. Eu volto a falar sobre isso. Aonde eu quero chegar? Paulo Freire lia muito. Lia demais. E ele tem um livrinho chamado aí A Importância, vem pra cá, do Ato de Ler. Esse livrinho em 3 artigos que se completam, que ele vai falar sobre a importância da leitura, qual que é o resultado que a leitura vai causar no indivíduo, o que tem relação entre leitura e expectativa de vida, não no sentido de idade, mas no sentido de uma autoconfiança. Tem gente que não sabe escrever o próprio nome. De repente aprende a escrever o próprio nome, uma felicidade tremenda. Tem gente que ao ler uma receita de bolo, quando não sabia, vai ter uma felicidade imensa. Alguém que precisa pegar um ônibus e não sabia ler, de repente consegue ler o letreiro do ônibus e consegue. Então assim, a leitura, ela traz uma certa, além da autonomia, um prazer de viver, porque você conhece um mundo novo a qual você não tinha noção que existia. A leitura, as palavras, elas nos levam ao infinito, gente. Por isso que a leitura é importante. Inclusive, uma boa lei que saiu agora federal foi a questão da proibição dos celulares na escola, né? Bom lembrar que os celulares estão tirando a capacidade de raciocínio, a capacidade de comparação, a capacidade de quietação, de ficar quieto, né? A gente está ficando mais ansioso, a gente está perdendo capacidades de prestar atenção. Então é interessante que essa lei aí dos celulares vem para nos ajudar, principalmente nós professores. O que o Paulo Freire falava da leitura? Eu li um trechinho do livro chamado A Filosofia Perene, e o Paulo Freire é um indivíduo que ele é muito perseguido aqui no Brasil por grupos mais à direita. E tem um vídeo que está andando por aí no Instagram, dele falando sobre a leitura. Ele vai falar o seguinte: ensinar a ler não é ensinar o aluno a entender o que está escrito na página 10 e na página 11 e tentar determinar o que o autor do texto quis dizer naquelas páginas. Ensinar a ler é fazer com que o indivíduo tenha sua própria conclusão do que o autor disse daquela coisa. Nesse sentido, o leitor é também coautor do livro ao momento que ele vai transferir sobre aquele conhecimento que ele acabou de adquirir. Em outras palavras, eu li uma frase do Aldous Huxley. Eu explicarei essa frase para alguém. Essa explicação vai ter relação com o que o Aldous Huxley tentou dizer com a frase? Provavelmente não. Por quê? Porque não sou eu quem escreveu. É o Aldous Huxley. E eu não posso dizer o que ele pensou ao tentar escrever aquela frase. Então, ao fazer uma leitura, por mais que a gente tenha a necessidade de tentar entender o pensamento do autor, nós só poderemos
interpretar aquela leitura a partir daquilo que a gente tem como bagagem intelectual. Os primeiros livros do Aldous Huxley que eu li, eu sou meio Huxleyano, né? Já li vários deles. O primeiro livro que eu li, eu lembro que eu parei, gente, na primeira página, porque era difícil, que são As Portas da Percepção, livraço, lindo. Deixa eu só ver onde ele tá aqui. Foi esse livrinho aqui, ó, As Portas da Percepção. E, cara, a primeira vez que eu tentei ler, triste, eu desisti. Depois eu tentei ler de novo, depois de um ano já fui conseguindo. Depois de 3, 4 anos já como professor, já lendo outras coisas, consegui pegar o Aldous Huxley e esse livrinho, As Portas da Percepção, eu já li ele várias vezes. Só para você ter uma noção aí de uma das páginas das minhas grifagens. O ponto-chave é o seguinte. Nas saias de Judite, porém, eu vi claramente aquilo que, se fosse um pintor de gênio, poderia ter feito com minhas velhas calças de flanela cinzenta. Não seria muito, e os céus o sabem, em comparação com a realidade, mas seria suficiente para deleitar geração após geração de espectadores. Mas seria suficiente para deleitar, suficiente para fazê-los entender, pelo menos um pouco, do verdadeiro significado daquelas que em nossa patética imbecilidade chamamos de simples coisas e desprezamos em favor da televisão. O que ele quis dizer? Provavelmente eu não vou saber, porque só ele pode dizer isso. Porém eu posso, pela minha interpretação, indicar o que ele tentou dizer ali. E é isso que o Paulo Freire está falando. A leitura, ela serve para aquele que leu tentar criar uma interpretação a partir da própria experiência da leitura. É interessante isso, por quê? Porque muitas vezes os alunos querem ler textos e tentar entender o que o autor disse. Não, você tem que ler, ver se você compreendeu o assunto e tentar passar para frente. Essa é a ideia que a gente tem da leitura na escola. Leu, tenta passar para o colega. É as formas de aprendizagem mais fáceis que a gente tem. Leu, tenta explicar o que leu para outro que não leu aquilo que você acabou de ler. Nesse sentido, a leitura para o Paulo Freire, ela serve principalmente para isso, para criar uma autonomia, para criar uma capacidade de assimilação do texto, para criar uma forma de desenvolvimento de uma linguagem que você consegue explicar para outra pessoa que não faz ideia daquilo que está escrito no livro, por mais que você esteja falando alguma coisa que o autor não disse. É bem interessante quando a gente lê muitos livros, a gente vai falar assim, então de acordo com Kant, Kant diz isso, isso e aquilo. Kant diz isso mesmo? Talvez não. Só que eu tenho a capacidade de transmitir uma leitura que eu fiz com as minhas próprias palavras, a partir da minha própria compreensão. Essa é a importância da leitura para o Paulo Freire. E a leitura ela tem que desenvolver isso. Não é simplesmente você ler palavras e essas palavras são desconexas com a realidade. Não. Para o Paulo, você tem que ler essas palavras e fazer com que essas palavras tenham uma relação íntima com o seu próprio ser no mundo. Tudo que eu leio tem que fazer sentido para a minha vida, na minha realidade. Nenhum escritor escreve sobre algo que não existe. Ninguém vai escrever sobre uma coisa inexistente, gente. Todo mundo escreve a partir de uma experiência que teve. Mesmo as histórias fantásticas, até as histórias fantásticas de mágicos, doentes, tudo tem um sentido lá no fundo, tudo tem relação com o sentimento da pessoa. E a leitura para o Paulo tem que fazer a gente tentar descobrir esses sentimentos, tentar transmitir esses sentimentos, essas ideias, esses símbolos a partir da nossa própria interpretação do fato. Por que as pessoas são muito contra o Paulo? Principalmente porque quando a gente tem essa forma de leitura, esse ato, para ele, a leitura não é simplesmente uma atividade, é um ato. E um ato você se dedica, você se coloca da melhor forma que você pode. Vamos imaginar um ato de teatro, você tem que assumir o personagem. A leitura é isso, você tem que se tornar o texto. Se a gente faz isso, a gente cria conscientização, a gente se torna autônomo. E a maioria das pessoas que são contra o Paulo não querem que nós sejamos autônomos. Por isso que são contra o Paulo, porque o Paulo ele luta pela liberdade, pela educação que não seja opressora, pela educação que não seja violenta e autoritária. Então Paulo Freire é leitura. O que fica nesse vídeo? Para Paulo Freire é importante a gente fazer uma leitura a qual nós consigamos fazer assimilações entre o lido e o vivido, ao mesmo tempo que a gente desenvolva conscientização e autonomia para poder transmitir para outros aquilo que a gente leu com as nossas próprias palavras. Em outro
de uma maneira mais simples. A gente aprender a ler faz sentido para a gente descobrir mundos que a gente não conhece e trazer pessoas que não conhecem esse mundo que a gente acabou de conhecer para conhecê-los. Beleza? Tamo junto. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, blá blá blá. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Envia para um colega aí, beleza? É nóis.